Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para a nossa última aula bônus, última aula aqui do curso, e falaremos no vídeo de hoje sobre redação científica, que no caso é a escrita do nosso trabalho, seja ele aí um TCC, um paper, um artigo, uma monografia, enfim, qualquer trabalho acadêmico exige ali a produção de uma redação científica, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como produzi-la de forma totalmente guiada, então, antes mesmo ali de realizar a escrita, até como realizar essa escrita. Então, se você quer saber mais como fazer um bom trabalho acadêmico, vem comigo. Pois é, gente, sabemos que a maior dificuldade de um acadêmico do ensino superior é a elaboração de trabalhos acadêmicos, pois podemos ali realizar as avaliações, fazer tudo. Porém, quando chega no momento da gente desenvolver, da gente escrever um trabalho, a gente acaba travando e isso desanima muito ao decorrer do curso, né? A gente pensa que não vai conseguir fazer aquele trabalho e por isso chega até a desistir do curso dos nossos sonhos. Então, estou aqui para tirar todo o seu medo em relação a trabalhos acadêmicos, porque se você chegou até o ensino superior, mostra que você é capaz, que você sabe ler, sabe escrever sim, só precisa fazer da forma correta. E no vídeo de hoje eu vou te guiar em tudo para você não ter mais dúvidas e ver como é simples produzir uma redação científica. Eu sei o quanto é desafiador produzir uma redação científica, principalmente se você é da modalidade AD, pois a gente não tem aula sobre isso, né? O professor, o tutor irá ali ensinar basicamente mais como fazer o trabalho do que o que escrever, né? Explicar como realizar a pesquisa. Então, eu tô aqui para tirar todas as suas dúvidas. E a primeira coisa que você tem que ter em mente ao ir elaborar uma redação científica é que não basta apenas sentar ali de frente ao seu computador e tentar escrever sem ter um planejamento, sem ter nenhuma base sobre aquele assunto. Lembrando, já tem vídeo aqui no canal de como fazer um planejamento de pesquisa, é bom que você também realize, mas aqui falaremos da redação em si. E antes de sentar de frente a esse computador e tentar escrever, é fundamental você ter leitura. Muita pesquisa para saber o que escrever. Você geralmente recebe ali um tema, né, um tema prévio para você delimitá-lo e só então ir realizar a pesquisa. Então, após você delimitar esse tema, se for o seu TCC, né, busca por um assunto que você tem afinidade, que você quer saber mais ou que você não tem dificuldade de falar, você se interessa muito por aquele assunto, tem curiosidade, então escolhe esse tema para desenvolver a sua pesquisa e começa a fazer leitura, seja em artigos, livros, em sites, tá bom? Busca sempre fontes confiáveis e assim você vai conseguir ter uma pesquisa antes de realizar a redação em si. Eu aconselho você a acessar o Google Acadêmico, tá bom? Porque ele é muito bom para você encontrar fontes confiáveis, trabalhos, artigos sobre o assunto que você quiser. É só colocar lá, adicionar o tema que você preferir. E assim vai aparecer várias fontes confiáveis para você estar lendo e se baseando aí sobre aquele assunto que você determinou. Saiba que quem lê tem mais conteúdo para escrever, terá mais domínio comunicativo e antes de começar o artigo, realize essa pesquisa, seja aí uma pesquisa bibliográfica ou não, vai depender muito aí do seu trabalho acadêmico, mas pesquisa aí por autores que têm autoridade de falar sobre aquele tema. E com essa pesquisa você vai estar adquirindo muito conhecimento para poder em si começar a sua redação. E durante essa pesquisa é fundamental que você faça anotações. Então, se você achou algum artigo interessante, se você vai basear naquelas teorias, se você vai utilizar citações, então já anota tudo, seja aí no caderno ou no computador, para você não perder essas citações, pois lá em metodologia se pede, né, todos os documentos, todos os artigos que você utilizou para se basear, para elaborar aquela redação científica. Então, sempre salva aí referências, citações e teorias importantes que você sabe que vai utilizar no seu trabalho. Você pode salvar todas e depois ir selecionando o que você vai utilizar ou não, mas é super importante você ter salvo, porque para encontrar depois dá muito trabalho, então já salva tudo e tenta sempre buscar por citações, por teorias que estejam seguindo ali as normas técnicas, né,
da ABNT, que são normas de éticas e de redação acadêmica. Então, cita tudo direitinho, referencia tudo direitinho de acordo com a ABNT. Eu não vou deixar nenhum documento aqui sobre as normas da ABNT, porque sempre eles atualizam aí de ano em ano. Então, é interessante você mesmo pesquisar aí no seu Google as normas acadêmicas atuais, para você conseguir referenciar seu trabalho todo bonitinho, também ver ali a questão da apresentação gráfica do seu trabalho e ficar tudo certinho. Partindo agora para a fase de redação do seu trabalho, você irá retratar o raciocínio lógico da sua pesquisa, partindo aí dos objetivos dela ao levantamento de dados e as conclusões. Então, por exemplo, ali na introdução, você vai mencionar, o objetivo que te levou a elaborar aquele trabalho e quais objetivos você pretende atingir com aquele trabalho. Ali na fundamentação teórica, você vai fazer o levantamento de dados, ou seja, você vai buscar ali de estatísticas, teorias, dados, citações, autores, enfim, tudo isso para comprovar ali a sua pesquisa, para enfatizar o que você quer. Então, se você quer causar uma problemática, você tem que levantar esses dados para mostrar que realmente é uma problemática, que várias pessoas estão de acordo com o que você está falando. Ou se você quer mudar alguma coisa, por exemplo, algo na educação você vê que é muito problemático durante os anos e você vai mostrar isso com esses dados, seja aí teorias, citações, e vai dizer a sua opinião e o que você pode mudar para fazer mudanças nesse tal ponto que você quer mudar. E nas conclusões, você vai concluir, dizer o que você achou de tudo isso, lembrando que eu vou falar aqui mais para frente como você conseguir fazer isso de modo interpessoal, mas é basicamente isso o trabalho. Introdução, objetivos, fundamentação teórica, levantamento de dados, metodologia, você vai dizer ali quais são esses dados, quais são essas citações que você se baseou, e nas conclusões você vai concluir, se você conseguiu alcançar aquele objetivo, como você conseguiu, enfim, vai explicar tudo o que você alcançou com aquela pesquisa. Lembre-se que escrever um artigo é contar uma história. E agora vamos para o próximo passo, que é quando começar a escrever. E não tem uma regra, é quando você se sentir pronto. Então, após você fazer várias pesquisas, você vê muito sobre o tema, você vê que já está confiante, já está conseguindo falar sobre aquele tema de forma tranquila. E por onde começar? Você pode começar o seu trabalho por onde você quiser, por onde você sentir. Não precisa ser obrigatoriamente ali pela introdução. Você pode ir elaborando ali a sua fundamentação teórica e depois disso você vai para a introdução. Enfim, você comece por aquele ponto que você tem mais segurança, que você sabe que vai desenvolver mais, e após isso você faz as outras partes da redação. Mas sempre seguindo a mesma lógica, o mesmo objetivo, tá bom? Para não ficar fugindo do tema, ficar vários temas e ficar algo confuso. Sempre tenta seguir ali na linha, do tema delimitado por você. Lembrando que a redação científica é um texto ali que tem uma linguagem sem adornos, uma escrita sem figuras de linguagem, e isso é o que diferencia esse texto de tantos outros que existem por aí. Então sempre lembra de estar utilizando uma linguagem sem duplos sentidos, escreva de forma clara e objetiva, criando aí uma progressão das ideias para que o leitor venha interpretar o caminho que você percorreu, do início até o fim da sua pesquisa, através ali de um texto coeso e lógico. Então, sempre lembra aí da lógica do seu texto, porque o único objetivo do seu texto científico é convencer o leitor a acreditar naquilo que você acredita. Então, se você está falando que tal tema é uma problemática, você tem que convencer o leitor que aquilo é uma problemática sim, se baseando ali, comprovando através de vários dados e mostrando ali as ideias da sua pesquisa para mudar tal tema. E lembra que não precisa ser um texto belo, cheio de palavras robustas. O importante é que ele seja claro, objetivo e que siga ali uma lógica, seja coeso dentro de um raciocínio lógico. E falando nessa questão de linguagem, de não utilizar palavras tão robustas, você pode fazer uso de um vocabulário técnico, porém vai depender aí do estilo do seu trabalho. Então, se for um trabalho mais especializado, que realmente necessita dessa linguagem mais técnica,
você utiliza. Mas se for um trabalho mais tranquilo, um tema mais de boa, você pode utilizar uma linguagem mais comum mesmo, pois é importante você adequar ali a linguagem ao público-alvo. Então, se seu público-alvo são outros acadêmicos da área que você está estudando, você pode utilizar uma linguagem mais comum mesmo. Agora, se for um trabalho ali especializado para um doutorado, um mestrado, né, que é algo mais formal, também depende aí da área, se for uma área mais das ciências, então você usa umas terminologias para que aquelas pessoas venham entender do que você está falando. O importante é você sempre adequar a sua redação ao público que você quer atingir. E agora falaremos um pouco sobre a composição do seu texto, né? A forma de organizá-lo. Então, a organização do seu trabalho pode ser aí através de divisão de capítulos e subcapítulos, onde dentro dessas divisões você encontrará, ou seu leitor encontrará, assuntos diferentes. Você pode partir aí de um assunto mais geral e para um assunto menos específico até o mais específico. E eu sei que a maior dificuldade de produzir uma redação científica é a primeira frase, né, que você tem que fazer ali. Independente da parte do texto que você está produzindo, você pode iniciar com uma frase introdutória, que nada mais é uma frase com suas palavras introduzindo ao máximo sobre aquele assunto. Então, sempre pensa em uma frase-chave que vai conseguir explicar, mostrar com clareza sobre o que aquele texto, aquela redação está falando. Como também você deve fazer o fechamento ali, uma conclusão, né? Quando você for finalizar aquele assunto. Se você não vai falar mais sobre ele, né? Ou já falou de maneira mais específica e depois vai falar só de maneira geral, então você coloca ali uma frase de cunho pessoal, tá bom? Não coloca citação, coloca com suas palavras a conclusão que você teve sobre aquele assunto naquele momento com a frase final. Mas se você sentir a necessidade de continuar falando sobre o mesmo assunto, porém em outra área e no próximo capítulo, subcapítulo ou tópico, você pode adicionar uma frase de gancho. Então, por exemplo, eu trouxe aqui uma frase para exemplificar melhor para vocês. Então, a revisão de literatura realizada neste capítulo serviu para fundamentar a presente pesquisa, cuja metodologia será delimitada a seguir. Temos aí uma frase de gancho, né, que meio que concluiu aquilo que a gente estava falando e agora iremos delimitar e utilizamos essa palavrinha aí, a seguir, que dará a entender que vai continuar falando sobre o mesmo assunto, porém em outra área. Agora falaremos sobre os parágrafos, que são partes ali do texto que tem por finalidade expressar etapas de raciocínio. Por isso, temos que ter em mente que a sequência dos parágrafos, o seu tamanho e sua complexibilidade vai depender muito aí do raciocínio que a gente está tomando dentro dele. Então, a gente tem que tomar cuidado aí com o excesso de parágrafos, ou seja, fazer ali frases e já achar que é um parágrafo e pular. Geralmente, os parágrafos, dependendo do trabalho, mas em papers, por exemplo, os parágrafos têm ali de 4 a 7 linhas. Então, dentro desse limite de linhas, você vai ali escrever sobre aquele raciocínio e só aí você pula quando você irá mudar o raciocínio. Não o tema, né, geral, o assunto geral, pois aí terá necessidade de uma criação de um capítulo ou subcapítulo. Mas se você está falando sobre alguma coisa e vai mudar um pouquinho, então você já pula para o próximo parágrafo. Como também temos que ter cuidado com a pouca quantidade de parágrafos no nosso texto. Então, ali na introdução, não é legal fazer só 1, 2 parágrafos. Tenta fazer mais um pouco, na fundamentação teórica ainda mais, tá bom? Para não ficar um texto assim muito curto, sem explicar tanto. Então, tenta desenvolver ao máximo sobre aquele assunto em cada parte ali do seu texto, para que fique um texto bem completo, que a pessoa venha entender todos os sentidos e os objetivos da sua pesquisa. Como também temos que ter cuidado aí para a gente não mudar de forma tão brusca de um parágrafo para outro. Então, você pode utilizar ali de conjunções, como por exemplo, quando pular de um parágrafo para outro, você pode utilizar no início daquele próximo parágrafo conjunções como visto que, uma vez que, à medida que, todavia, contudo, portanto. Então, sempre utiliza de coesão e coerência no seu texto para não ficar essas mudanças bruscas e acabar não trazendo sentido para o seu texto.
Lembra sempre que é uma linha contínua, né, do nosso texto, por mais que mudamos o assunto, mas vamos fazendo isso de maneira gradativa. Não muda de repente de um assunto para outro, porque o seu leitor não vai conseguir entender. Agora falaremos um pouco sobre a questão de ortografia. Trouxe aqui uma citação de Cavalcanti, de 2014, onde ele fala sobre essa questão de ortografia, onde ele menciona que desvios gramaticais em textos acadêmicos significam muito mais do que meros deslizes. São uma demonstração de descuido com o próprio idioma e com a ciência. Então, muita atenção nessa questão de quando você for realizar sua redação científica, não causar erros aí ortográficos, pois fica muito feio você tá no ensino superior, né? Tá escrevendo ali tudo errado. Então busca aprender bem sobre a língua portuguesa, sobre ortografia. Se você tem dúvida de como aquela palavra se escreve, consulta sempre ali um dicionário, seja ele físico ou no seu celular mesmo, ou até mesmo você está em dúvida ali de como se escreve uma frase com crase, enfim. Você pesquisa aí no Google rapidinho, que com certeza tem dizendo qual a maneira certa de escrever e qual a maneira correta de utilizá-la, né? Pontuações, tenha cuidado com pontuações e utilize sempre de sinônimos para não ficar um texto muito repetitivo. Tá escrevendo ali a redação científica, sempre pesquisa por sinônimos. Eu fazia muito isso nos meus trabalhos acadêmicos, como por exemplo, eu queria utilizar a palavra além, só que não queria estar repetindo ela sempre, né? Então eu ia ali no Google mesmo e colocava sinônimo de além, sinônimo de todavia, sinônimo de entretanto. Só você colocar isso que vai aparecer muitos e muitos sinônimos ali para você estar utilizando e o seu texto não ficar repetitivo. Como também é importante você pesquisar o significado de tais palavras. Se você vê uma palavra ali mais complexa e quer usar no seu trabalho, pesquisa bem o significado dela para o seu texto ficar com um único sentido, não ficar aí confuso de entender ou dar a entender outra coisa. E agora vai algumas informações gerais sobre a redação científica. É interessante que você utilize a impessoalidade na sua redação. A redação deve ser mais formal e você deve se posicionar de maneira mais impessoal, independente aí do tema que você está tratando. Redige aí o seu texto sempre na terceira pessoa, não como minha pesquisa, meu estudo, meu artigo, mas sim neste artigo, nesta pesquisa, neste estudo, tá bom? Sempre utilize aí da terceira pessoa e sempre utilize o tempo do verbo no passado. Buscou-se mostrar nesse trabalho, verificou-se que nesse trabalho, sempre utilize aí do verbo passado. Outra dica é você não utilizar aí expressões temporais como atualidade, neste ano, ano passado, para que seu trabalho não fique datado, pois tem pessoas que podem ler o trabalho esse ano e vão ler esse trabalho ano que vem, então acaba que dá uma confusão aí de datas, pode até gerar ali fake news, né? Pois algo que aconteceu no ano 2023 talvez não aconteça ali no ano de 2024 e a pessoa que está lendo ali no ano de 2025 vai pensar que aquilo aconteceu e isso vai causar confusão ou até mesmo possa ser que ela pesquise sobre aquilo no ano de 2024, não ache informações e vai achar que seu trabalho não é verídico. Então toma muito cuidado com essa questão de expressões temporais e também considere a sua primeira escrita, a sua primeira redação. Após você fazer ali todas as partes do seu trabalho, volte nela, releia, lapide-a, pois tenha essa primeira versão do seu trabalho como um rascunho. Então você pode vir ali corrigindo palavras, corrigindo a questão da apresentação gráfica do seu trabalho, como também você adicionar ali as informações corretas, ver se está tudo de acordo com a BNT. O que você pode estar excluindo, palavras inúteis ali que não faz muito sentido, não está incrementando. Então você vai fazer a escrita do seu trabalho normalmente e após isso, após a sua conclusão, você vai agora ser o leitor. Então você vai agir como leitor, utilizando a lei de reflexão crítica para ver se seu trabalho realmente está dando a entender, é aquilo que você quer explicar. Então vá lapidando ali conforme você, como leitor, acha que deve ser organizado. Então tira parágrafos,
Pode trocar parágrafos de lugar, né? Se você acha que aquele tal parágrafo faz mais sentido em outro local. Se você vê que não tem necessidade daquele parágrafo, você apaga. Vê bem a questão da ortografia, do vocabulário, se ficou em dúvida em palavras, pesquisa para ver se está escrita da maneira correta. Pense sempre que o leitor tem que entender o que você quer repassar com aquela pesquisa. Então veja sempre com esse olhar de leitor após a elaboração da sua redação. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido aí como fazer, né, a sua redação científica. Acredito que eu tirei várias dúvidas que clareou mais aí a sua mente, mas como eu sempre digo, para você elaborar o seu trabalho, não basta apenas ouvir dicas e achar que vai cair tudo do céu. Não, a gente tem que tentar. Senta aí no seu local de estudos, começa pesquisando, outro dia tenta escrever. Se naquele dia não saiu a escrita, tenta em outro, mas vai sempre tentando, sempre coloca a mão na massa, tá bom? Não adianta a gente tentar fazer algo que a gente nunca exercitou. Então é questão de exercício mesmo. O primeiro é mais complicado, mas após isso você vai pegando os macetes, você vê como você desenvolve mais a escrita, você já dá umas decoradas ali na questão da ABNT, né, da formatação gráfica e vai ficando tudo mais tranquilo. Sempre lembra também de ver qual o tipo do seu trabalho, então se é um TCC, ele tem algumas questões específicas dele, se é uma monografia, se é uma revisão bibliográfica, então vai depender aí do tipo do trabalho, mas basicamente essas dicas se aplicam a todos os tipos de trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o último vídeo, é a última aula, foi muito bom, foi uma aventura grande aí fazer a produção desse curso, né? Muitas mudanças aconteceram, mas eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, tenha te ajudado de alguma forma. Desejo todo o sucesso do mundo, que você consiga aí a sua tão sonhada graduação e que esse curso tenha te proporcionado ali uma leveza, né? Pois o ensino EAD não é fácil, mas com o tempo a gente vai se acostumar com toda essa tecnologia, né? E esse mundo novo, essa nova geração. Lembre-se que também teremos a produção de outros infoprodutos. Esse foi o primeiro, que foi o curso, mas teremos aí elaborações de e-books e outros infoprodutos em parceria com a Kbook. Te aguardo para você adquirir esses outros infoprodutos. E caso queira me acompanhar, é só continuar me seguindo aqui no canal do YouTube Estudos by Amanda. Fiquem com Deus e até mais. Tchau!